Bem-vindos, queridos, a mais uma aula. Hoje nós estaremos recordando o assunto do nosso bimestre, que foi regimes totalitários e Segunda Guerra. Muita coisa a gente precisa rever, só que é uma revisão. Então, vamos lá, que tem muita coisa para a gente recordar. Bem-vindo ao canal Mais Story. Você está com a professora Francilúcia, trabalhando hoje no tema de revisão. Hoje nós vamos estar recordando regimes totalitários, bem como a Segunda Guerra. Se não for possível, talvez só o nosso regime totalitário, onde eu vou estar dando a prioridade. Então, vem comigo, já te convido para se inscrever. Quem não é inscrito, compartilhe com seus colegas. Vamos lá? Estamos aqui diante de um assunto interessante, que é regimes totalitários, que a gente percebeu que, ao reconquistar a estabilidade econômica e política da Europa Ocidental, foi tomada uma nova crise. E essa crise foi gerada pela quebra da Bolsa de Valores em Nova York. A maior parte da população europeia estava insatisfeita e, devido a essa insatisfação, também foi influenciada pela propaganda do antissocialismo, que se apoiou e fez com que surgissem esses regimes totalitários. Nós vamos estar analisando os principais tipos as características desse regime e toda essa fase que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, estaremos conversando hoje como foi que a Europa se transformou após a Primeira Guerra Mundial. Vamos estar analisando também como o fascismo na Itália foi o que deu início, principalmente, à questão das ideias do nacionalismo. E foi ele que idealizou e trouxe para a Alemanha o surgimento do nazismo. Estaremos percebendo como foi que Hitler chegou ao poder e quais são as principais características desses dois regimes de extrema direita. Vamos lá comigo? Começamos com a frase de Rui Barbosa, que fala: a liberdade não é um luxo dos tempos, é sobretudo o maior elemento de estabilidade das instituições. É uma frase que é de cunho democrático e onde a gente vai priorizar as liberdades. Porém, essas liberdades, após a Primeira Guerra Mundial, ela foi questionada. No que nós aprendemos desde o 8º ano sobre o liberalismo, a ideia do Estado por si só se reerguer diante de um problema econômico. E foi fato que não ocorreu, que trouxe muitas insatisfações para estes governos. Então, na linha do tempo, no período que a gente chama de entre guerras, nós temos aqui, no final da Primeira Guerra Mundial, uma Europa devastada, os Estados Unidos que estava ajudando a reerguer e durante esse período também surgiu a Revolução Russa, da qual o stalinismo vai estar em voga depois que o Lenin falece e vai estar implantando o sistema chamado socialismo. E o medo do comunismo passou a se espalhar por todas as repúblicas democráticas e muitos passaram a temer. Nós iremos estar analisando também que durante essa fase, os Estados Unidos, mesmo em fase de desenvolvimento, ele vai sofrer uma queda drástica das suas importações, visto que os países europeus vão se reerguer do seu período pós-guerra, e ele não vai mais produzir o suficiente, ou não vai mais vender para compor toda a sua produção. O fato que muitos investiram na Bolsa de Valores e levou à queda da Bolsa de Valores. Milhares de pessoas sofreram com a depressão, o regime que a gente costuma dizer que, de fato, foi uma depressão em todos os sentidos. Pessoas se suicidaram, empresas faliram, o desemprego aumentou, principalmente para os países pós-Primeira Guerra. A Alemanha e a Itália sentiram-se totalmente despreparadas, desprotegidas e desmerecidas do que ela sofreu de punição no Tratado de Versalhes. Dentro desse mesmo contexto, vai estar acontecendo na Itália o surgimento do partido nazi-fascista, da qual esse regime vai estar exaltando o nacionalismo, a Itália vai estar na frente,
e da qual, de 29 até 33, nós vamos estar vendo que, baseado nas ideias do fascismo, Hitler vai levantar lá na Alemanha o nazismo. E aí, diante disso, em resposta a essas duas crises, tanto a crise política quanto a crise econômica, nós vamos definir três principais fatores que ajudou a surgir esses regimes totalitários, que nós já vimos aí com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, da qual esses países estavam desolados, e o Tratado de Versalhes vai ser principal insatisfação da Alemanha. E eles diziam que somente um governo com pulso firme poderia recolocar a caminho da prosperidade a economia que antes estava sendo massacrada. Visto que o que aconteceu na queda da Bolsa de Valores vai ter um fato inédito, porque ocorreu nos Estados Unidos, o maior símbolo de democracia naquela época. Visto que todos estavam sofrendo com desemprego, e aí colocaram dentro do regime da democracia a ideia de que era culpa da democracia, falta de um governo forte que deveria tomar o pulso para tirar essas economias do lamaçal. Foi isso que aconteceu. Após a Primeira Guerra, a Itália voltava descontente dos acordos feitos, ela não tinha sido satisfeita com todo o que ela queria receber. E aí essa crise política fazia surgir vários movimentos socialistas ao longo do mundo, especialmente depois que Stalin governou e começou a implantar o socialismo. E dentro da Itália vai estar surgindo movimentos nacionalistas. E esses movimentos vão dar origem ao partido chamado de Partido Fascista, que nós estaremos vendo. Vai despertar também, tanto na Itália quanto na Alemanha, esse revanchismo, o sentimento de voltar atrás na punição que eles receberam do Tratado de Versalhes. Então, somente um governo forte militar ele seria capaz de se impor tanto à Inglaterra quanto à França e recolocá-los no poder. Essa era a ideia, era o discurso desses governos. E aí, na Itália, Mussolini e Hitler na Alemanha. Nós vimos aí, então, que diante disso vai ascender o fascismo na Itália, esse sentimento de nacionalismo. Os tratados de paz concedidos no final da Primeira Guerra eles não foram concedidos e as reivindicações dos italianos não foram aceitas. No poder, esse fascismo se acendia em 1922. Ele queria recobrar os sentimentos de glória que tinha do passado, principalmente da época do Império Romano. Já em 1925, Mussolini ele já vai se tornar dulce e vai se fortalecer no poder, deixando com que ele influencie mais pessoas dentro do partido, da qual em 1929, enquanto acontecia a crise lá nos Estados Unidos e em todos os outros países, o fascismo ele vai ganhar um formato quase que definitivo, que seja no sentido nacionalista e autoritário, certo? Então ele vai, Mussolini, fazer um tratado chamado Tratado de Latrão, da qual ele vai estar se aliando à Igreja Católica, dando alguns poderes para ela, criando o que nos lembra a criação do Vaticano, o menor estado geograficamente falando. Mas vai ser uma força muito grande para ajudar o fascismo a se manter no poder. Já em 1936, vai assinar um acordo com a Alemanha. Mussolini faz esse acordo com a Alemanha já no sentido de mútua ajuda, tanto que os dois tinham as mesmas ideias, né? Então, em 45, ele vai estar, só em 45, quando a guerra estava prestes a acabar, Mussolini vai ser assassinado por um grupo antifascista no local onde ele estava preso. Mas isso são cenas que nós iremos ver enquanto a Segunda Guerra acontecer. Também nós estudamos que com a chegada, o segundo ponto que vai ajudar a fazer com que esses regimes totalitários cheguem e se fortaleçam no poder, vai ser o fortalecimento do socialismo. Com a chegada do Stalin no poder, o socialismo vai ser visto pelo mundo, principalmente pelas democracias, como uma ameaça. Devido a ser considerado uma ameaça, a principal culpa vai ser do capitalismo. A maioria deles acreditavam que essa falta de controle da economia, todo esse problema econômico, era culpa dessa democracia. Então, eles tinham que se fazer forte
e eles tinham que lutar contra esse socialismo que estava se espalhando. Então, o que foi que eles fizeram? Ajudaram a esses governos autoritários, com essas ideias de nacionalismo, a se projetarem no poder. Então, a ameaça comunista para a maioria das democracias que tinha o capitalismo como sistema, era vista como uma realidade que tinha que ser combatida. Então, gente, vocês percebem aí essas vias de mão dupla. Eles primeiro queriam acabar com o que foi colocado no Tratado de Versalhes e esse sentimento de revanchismo que nasceu. E em segundo, eles estavam vendo que estava aumentando as ideias socialistas pelo mundo. E eles passaram a não querer perder as suas propriedades privadas. E, diante desses partidos fortes, eles passaram a apoiá-los. E Stalin aí está sendo representado como um dos homens que vai implantar também ditadura de sistemas totalitários, mas de extrema esquerda. Nós também observamos que um terceiro ponto que vai ajudar a esses regimes totalitários a entrarem e chegarem ao poder vai ser a crise de 1929. Né? Essa crise vai impactar toda a economia capitalista. Como a gente viu, né? Vai ser esses governos autoritários vão criticar não só o capitalismo, como também vão estar criticando a democracia. Porque a gente viu que esse problema da crise da queda da bolsa de valores ocorreu na maior economia capitalista do momento naquele período, que foi os Estados Unidos, foi em Nova York. Então, esse discurso associava tanto a democracia à crise econômica. É como se a culpa da crise fosse da democracia. Isso vai ajudar a reforçar uma visão da necessidade de um governo forte, de um governo autoritário. E a maioria das outras pessoas, incluindo a ajuda da igreja, vai estar ajudando a colocá-los no poder. E enquanto isso, nós vimos já o fascismo na Itália, na Alemanha nascia o Partido Nazista. Né? Esse partido se desenvolveu na Alemanha. Primeiro, a Alemanha, no pós-guerra, de 1918 até 1933, ela era uma república chamada de República de Weimar. Era esse governo que estava tentando restabelecer a ordem financeira, econômica do pós-guerra, colocar a Alemanha de novo nos trilhos. Porém, esse partido vai estar vendo a fraqueza desse governo. Ele vai estar dizendo que a culpa é também desse governo, que é republicano, que ele deveria sair do poder. Então, estava havendo falências, a inflação estava aumentando, atingindo números assim alarmantes. Diante desse contexto, vai nascer o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que vai ser o futuro Partido Nazista. E diante disso, quem vai estar governando, no início ele começou timidamente, mas com o tempo ele passa a ser colocado para a maioria dos parlamentares e vai chegar ao poder. Em 1929, ele obtém êxito eleitoral, a maioria das pessoas vão começar a acreditar também nessa ideia de reerguer a economia, de sentimento de nação forte. Então, em 1932, eles conseguem muito apoio e elegem muitos parlamentares que vão estar também a favor desse partido. Somente em 1933 é que eles vão nomear Adolf Hitler como o chanceler. E diante dessa nomeação, ele vai ter mais poder, mais influência, porque diante de todas as características que o Hitler tinha, ele era assim um ditador, também ele era uma pessoa muito eloquente, tinha um poder de persuasão muito grande. Ele convencia as massas, ele fazia discursos para convencer as pessoas. Né? Em 1934, morre o presidente Paul von Hindenburg e ele assume Hitler a presidência total da Alemanha, mas não com o título de presidente, sim com o título de Führer, o rei, né? Aquele que é o líder, que todos deveriam saudá-lo.
Então ele vai acreditar a democracia primeiro aí e ao liberalismo a culpa dessa crise, e ele durante algum período da vida ele vai estar querendo implantar à força o seu regime, mas ele vai ser preso, e nessa prisão vai acontecer que ele vai escrever o livro Mein Kampf. Esse livro vai estar sendo colocado as principais ideias do Partido Nazista, e dessas principais ideias vai ter o comunismo, o anticomunismo, vai ser um dos principais pontos que ele vai levar em consideração o nacionalismo todo. Não podemos deixar de considerar também que é a diferença principal desse sistema fascista para o nazismo para o fascismo, vai ser a questão do racismo. Mas a gente vai estar vendo isso nos próximos, né? Então, o aspecto principal aí, fundamental, o racismo vai ser o ponto principal dentro do partido nazista, que o vai diferenciar do fascismo, da qual dizia, dentro desse sistema de raça superior ariana, que precisava deixar um espaço para o que eles chamavam de espaço vital, ou seja, diminuir acabar com todos os tipos de território que deveria ser tirado para deixar espaço para essas raças superior, abre aspas e fecha aspas, pudesse estar desenvolvendo a sua economia. Nós vamos estar vendo aqui, diante disso, as características principais desses regimes totalitários. A começar com o nome, né? Totalitarismo. Vem de todo, governo de um poder total, da qual as pessoas vão estar sendo submissas principalmente a esse rei, no caso o Führer, da qual a nação vai ser considerada, o Estado vai ser considerado maior do que qualquer... Só um instante. Vamos estar analisando as características principais desses regimes totalitários, que vão ter algumas semelhanças e algumas diferenças. As principais diferenças, como falei, vai ser a questão do racismo, da qual o nazismo vai estar levando muito em conta, vai fazer com que essa política racista leve ao chamado Holocausto, a solução final, aquele medo de permanecer com os judeus, porque viam neles uma ameaça. Mas as principais ameaças, as principais semelhanças, nós vamos estar analisando no sentido da palavra totalitarismo, da qual significa um governo que tem todo o poder nas mãos, onde ele executa tudo em favor do Estado. Então, quando diz a frase, nada acima do Estado, deve existir contra o Estado ou fora do Estado, nada. Então, esse sentimento vai estar muito forte, principalmente dentro da Alemanha, certo? Então, eles deveriam reservar esse território alemão aos escolhidos. Essa é a ideia de um espaço vital. Os escolhidos seriam os alemães puros, loiros, de olhos azuis, que deveriam estar fazendo desenvolver a Alemanha. Dessa forma, além de judeus, também caberiam dentro dessa política de espaço vital, de antissemitismo, que é especialmente diferente aos judeus, caberiam também nesse espaço para serem exterminados, abre aspas, segundo o Partido Nazista, os eslavos, os deficientes, os deficientes físicos e mentais, homossexuais, os comunistas. Todos esses grupos, eles foram altamente perseguidos durante o regime nazista, principalmente violentamente perseguidos durante o regime nazista. Então, o Estado vai ser levado mais em consideração do que as ideias do direito individual das pessoas. Isso vai fazer também com que outras características sejam mais fortes, né? Como vocês viram anteriormente, os pontos principais mais comuns vai ser o nacionalismo. O que é o nacionalismo? A ideia de nação superior, da qual a Alemanha se sentia superior e precisava de expandir os seus territórios com aquela ideia do pan-germanismo. Vamos unir todos os alemães num território só e juntos formarmos a grande Alemanha. E
E certo que diante desse nacionalismo vai surgir muitos movimentos de censura, da qual todas as pessoas que forem contra o Estado, porque a voz do líder vai ser a mais forte, então deveria ser levada em consideração, vai nascer o ufanismo, uma idolatria, o amor à sua pátria, usar o patriotismo para fazer com que as pessoas aceitem o regime. E isso também está muito ligado à xenofobia, à aversão total a estrangeiros. Qualquer pessoa estrangeira vai ser vista como inimiga. E tudo levando em consideração essa raça pura, que a maioria dos alemães se consideravam superiores, por serem da raça ariana. Um outro ponto que a gente precisa lembrar como características, né, desse sistema, que nós vamos estar analisando, vai ser o idealismo. O que seria o idealismo? São essas ideias totalitárias da qual a ideia de fazer uma nação superior deve se moldar a realidade da maioria das pessoas. O que significa dizer? A maioria das pessoas precisavam se voltar e voltar ao ideal que ele queria e formar a nação superior, certo? Então, esses idealismos vão ser muito pregados e, em nome desse idealismo, o romantismo também vai ser uma das características desse sistema. Como assim, professora? Ele vai ser romântico? Não, no sentido dele vai idealizar aquele passado de glória. Tanto a Itália vai estar voltando a símbolos que remontavam a glória do passado, quanto os alemães também vão estar voltando a símbolos da glória do passado. Aqui a gente vai ver um fato, vai ser um peixe, vai ser um símbolo do Império Antigo, da qual vai estar levando em conta que todos os feixes estão ao redor de um machado, que representa esse governo forte, essa comunidade. Então todos deveriam estar unidos. Da mesma forma, eles vão voltar para o símbolo da suástica, colocando ele como símbolo do nazismo, dizendo que é preciso voltar àquela glória do passado, formar o terceiro Reich, da qual eles perderam durante a unificação da Alemanha na época de 1800, né? 1871 mais ou menos, que foi quando a Prússia se tornou a Alemanha. E agora, para voltar à glória do passado, Hitler estaria trazendo o terceiro Reich. Uma outra característica vai ser a atuação nesses regimes totalitários de milícias. São pessoas civis que vão estar uniformizadas com símbolos e com formas militarizadas, com camisas negras lá na Itália e camisas pardas na Alemanha. São esses homens que vão estar sendo mandados, né? Também civis vão estar a serviço do nazismo. Outra característica importante que a gente precisa ver, que é um ponto comum dos regimes totalitários, vai ser o forte militarismo. Ele vai apontar sempre um inimigo. O inimigo que for contra o que está sendo imposto pelo governo vai ser tirado, vai ser retirado do poder, vai ser eliminado. E então a cultura da perseguição ao inimigo vai ser muito forte. Isso vai impedir, devido a essa cultura de busca ao inimigo, impedir o que a gente chama de oposição. Por isso que uma outra característica é o unipartidarismo. Nos regimes totalitários só vão ser permitidos um único partido. E aí todos eles vão estar sendo perseguidos. Tudo que for contra ao nazismo ou ao fascismo será perseguido. Os regimes totalitários, os opositores, eles são entendidos como totais inimigos, devem ser, portanto, eliminados, o que demonstra que a democracia também, para eles, é um sistema fraco. Isso segundo a teoria desses regimes totalitários. Então, devido a isso, eles vão querer não vão querer permitir a existência de inimigos. Por isso que eles dizem que a democracia deveria acabar. Então, dentro dos regimes, o autoritarismo é nítido e o governo também é uma liderança.
E esse governante é uma liderança que deve ser cultuada. Por isso, uma outra característica forte é o culto ao líder. E aí você vê algumas imagens que mostram abertamente aqui Mussolini diante de uma multidão, colocando-se como um todo-poderoso, e Adolf Hitler, tanto nessa imagem que representa uma saudação ao Führer, né? E aqui ele diante das crianças que tanto crianças quanto pessoas adultas o adoravam, ele era verdadeiramente idolatrado, né? Então esse culto ao líder é uma outra característica muito forte dos regimes totalitários, e a opinião desse líder, aquilo que ele fala, é o desejo que deve expressar para todos. Então, consequentemente, não há espaço para qualquer crítica a esse líder. Qualquer pessoa que se levantar crítica esse líder deverá ser exterminada. Então, é uma visão de um regime totalitário vigiar constantemente o surgimento de algum discurso contrário. Para quê? Para eliminar. E aí vão surgir várias polícias secretas durante aquele período, que vai ser chamado nos locais como a Obra, né? E o SA lá na Alemanha, que é a Gestapo. Nós vimos que são políticas secretas que vão estar buscando as pessoas que são contra o regime. Não podemos deixar de lembrar que esses regimes totalitários, nós falamos do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, não vão ser as únicas ditaduras totalitárias daquele período na história. É interessante ressaltar que não foi só esse governo, tanto de Mussolini quanto Hitler, que eram totalitários. Aqui a gente vai ver o salazarismo em Portugal, vai ver o franquismo na Espanha, o stalinismo na União Soviética, o maoísmo na China, assim também como algumas, tanto mais ou menos, características do governo totalitário do varguismo no Brasil. Durante o período da ascensão desses regimes, o Brasil vai também estar em ascensão aqui na época da Era Vargas, caso nós vamos estar estudando posteriormente. Então, fechando, nós podemos dizer o seguinte: todo esse processo, nós temos um sistema político totalitário com característica que é antiliberal, é antidemocrático, ele é nacionalista, que dá culto ao seu líder, ele idealiza de forma romântica um passado glorioso, em busca do passado de glória. Ele vai usar a violência, principalmente como forma de mecanismo para executar a prática desse governo, a prática desse partido. Ele vai ser unipartidário, ele não vai permitir que tenha uma oposição contra ele, então a censura vai ser muito usada, polícias secretas, então vai ter um forte sentimento de superioridade dessa nação. E o nacionalismo vai ser a principal marca que vai fazer com que, em nome desse nacionalismo, guerreiros e destrua outras nações. Então foi isso. Espero que você tenha entendido pelo menos essa parte que vai falar principalmente dos regimes totalitários. Qualquer coisa você pode estar vendo novamente. Obrigada pela sua atenção.